2:37. Medalha de ouro e novo recorde dos Jogos Pan-Americanos, Ed Moran, dos Estados Unidos. 13 minutos, 25 segundos e 60 centésimos. O recorde anterior era de 13 minutos, 30 e 35. Aí o americano. Olha, Elisângela Adriano queimou o último lançamento, ela continua com 60 metros e 27, mas continua na terceira posição. Foi o último lançamento dela. Ladies and gentlemen, the national anthem of the United States of America. Senhoras e senhores, o hino nacional dos Estados Unidos da América. E com esse lançamento aí, né, que ela queimou o lançamento, ela ficou com a medalha de bronze. Não estamos com as imagens agora, não estamos com o sinal do lançamento de disco. Elisângela Adriano confirmada aí com a medalha de bronze. Vamos escutar o hino nacional dos Estados Unidos. Escutamos o hino nacional dos Estados Unidos e confirmamos agora a medalha de bronze para Elisângela Adriano. Até porque a ordem de lançamento é exatamente a ordem no ranking das atletas. E a Elisângela Adriano, lançamento de disco, Elisângela Adriano ficou com a medalha de bronze. Mais uma medalha hoje para o Brasil, mais um bronze. Tivemos o bronze do Marilson Gomes dos Santos nos 5.000 metros. Tivemos o bronze da Lucélia Pérez nos 10.000 metros. Tivemos o ouro da Fabiana Murer no salto com vara feminino. E Elisângela Adriano, a experiente Elisângela Adriano, atleta de 35 anos, fica aí com a medalha de bronze no lançamento de disco. Lauter. Bom, primeiro dia promissor, né? Começamos muito bem com ouro, bronzes. Foi muito interessante a vitória da Fabiana Murer. Já era quase como uma vitória anunciada, mas para ter essa vitória é importante que aconteça, e realmente aconteceu aqui. E agora teremos as duas provas dos 400 metros, a última prova do decathlon de hoje. Decathlon fechando o dia, são 2 dias longos para esses atletas. Carlos Chinin aparecendo na tela, se preparando para a largada. Carlos Chinin que vem fazendo uma grande competição. Até agora o Carlos Chinin vem liderando. Os dois brasileiros vem em estão segundo lugar o Carlos Chinin. E os dois brasileiros estão nessa primeira série. O Ivan Scúfaro vem na raia 2, o Carlos Chinin vem na raia 5. Aí o jamaicano, justamente ele quem lidera, Morris Smith. Os atletas com maior pontuação estão nessa série, a chamada série mais forte. É a série que tem o Leonel Soares de Cuba também. O Adolfos Jones, que ganhou a prova dos 100 metros, uma das provas de 100 metros rasos hoje do decathlon também. Adolfos Jones de São Cristóvão e Neves. E o Maurice Smith, o jamaicano favorito da vitória nessa prova, que tem melhor tempo. Aí vem o ranking por cada um dos eventos, né? A colocação dos atletas. Participação brasileira do Ivan Scúfaro e também do Carlos Chinin nessa prova.
Os atletas já desgastados dos 4 eventos iniciais, né? Partem para os 400 metros. Torna a prova um pouco mais dura. Torna os 400 um pouco mais longos. Essa é a quinta e última prova de hoje do decathlon. Amanhã tem mais 5 provas para esses super atletas, decatletas que estão na pista agora. 2 brasileiros participando dessa primeira prova dos 400 metros. É a chamada série mais forte, com os atletas que têm a maior pontuação até aqui. E os melhores tempos nos 400 metros. O atleta de São Cristóvão em Neves saiu como um louco. Passou muito bem os 200 metros. Já o jamaicano mais cadenciado, vem ditando um ritmo forte de prova. O Chinin tentando acompanhá-lo. Carlos Chinin vem na raia número 5. Vamos acompanhar essa chegada. Brasileiro tentando ganhar posições. Vamos ver. Carlos Chinin vem ganhando posições. Olha o brasileiro. Olha o Carlos Chinin. Vai cruzar em segundo lugar. Segunda posição para o Carlos Chinin. E olha, nos metros finais ele arrancou para essa segunda posição. O jamaicano fica com a primeira posição com 47 segundos e 99 centésimos. O Morris Smith, que vai se destacando na frente agora, pontuando com o tempo que ele fez, vai para 900 pontos, vai somar 900 pontos. E o Chinin vai pontuar direitinho aí, hein? Carlos Chinin com o segundo melhor tempo, 48 segundos e 36 centésimos. Os atletas esgotados, afinal eles já competiram 5 vezes hoje. Olha o Carlos Chinin, como ele até saiu da raia dele na curva, né? E aí nos últimos 100 metros de prova... Mas não conta pra ninguém não, senão ele pode ser desclassificado, hein, Lucas? Vamos falar baixo aqui. E olha o Morris Smith como cruzou com facilidade na primeira posição. Forçou o ritmo e depois soltou. E o Carlos Chinin ficou em segundo. E o Ivan Scofaro, o outro brasileiro, ficou na quinta posição com 49,85. O Carlos Chinin fez a melhor marca da temporada, né? Ele tinha 48,57, fez 48,36. Daqui a pouquinho tem o basquete feminino para você, a semifinal entre Estados Unidos e Canadá. Resultado, olha, melhor tempo do Carlos Chinin no ano. E do Leonel Soares, também de Cuba, que ficou em quarto lugar. O Ivan Scofaro ficou em quinto, o Carlos Chinin em segundo. Carlos Chinin que vai terminar esse primeiro dia de competição na segunda posição na classificação geral. E amanhã teremos mais 5 provas. Numa segunda colocação bem consolidada, né? De repente uma diferença confortável para o terceiro colocado. Bom, então vamos com o repórter Rafael Renzel. Diga lá, Rafael. Chegando aqui pertinho da gente, ela que não só conquistou ouro, como bateu o novo recorde dos Jogos Pan-Americanos. Vai falar dessa grande conquista, né? A primeira medalha de ouro do Brasil no atletismo nesses Jogos Pan-Americanos. Foi quase perfeita, faltou o recorde brasileiro aí, mas é só o começo da temporada aí, essa temporada internacional que eu vou começar a fazer. Um mês antes do Mundial, então já é uma preparação, está competindo no estádio, torcida, estádio cheio, é uma boa preparação, a concentração tem que ser maior, então foi maravilhoso. O que você está esperando para esse Mundial do Japão? Bom, primeiro de tudo eu tenho que estar bem concentrada na eliminatória, porque eu sei que é uma competição difícil, todas as meninas querem estar na final, e depois de me classificar para a final, aí pensar em uma boa colocação, quem sabe aí disputar uma medalha também. Aí, Lucas, as palavras de ouro do atletismo brasileiro com a Fabiana Müller, que no salto com vara garantiu a primeira colocação, a primeira medalha de ouro do Brasil no atletismo, Lucas. E hoje foram 4 medalhas, uma medalha de ouro e 3 medalhas de bronze. O ouro da Fabiana Müller, com o bronze dos 10.000 metros, da Lucélia Pérez, o feminino. E o Marilson Gomes dos Santos, bronze também nos 5.000 metros, o masculino. E tivemos agora há pouco o bronze da Elisângela Adriano. Elisângela Adriano, no lançamento de disco, ficando com a medalha de bronze. Esse foi o último Pan-Americano da Elisângela Adriano. E encerrando com chave de ouro com a medalha dos Jogos Pan-Americanos. Parabéns também para Elisângela Adriano. É a preparação para a segunda série dos 400 metros, quinta prova do decathlon.
Aí a saída, prova de 400 metros, a segunda prova dos 400 metros do decátulo. Jordan Garcia de Cuba vem na raia número 4 na prova. Temos o Chris Boyles também dos Estados Unidos, a raia 5. Provavelmente a briga vai ser entre esses dois. O cubano saiu muito forte, agora já entrou num ritmo de prova mais compatível com a realidade. Chris Boyles e o cubano correndo juntos, o Jordan Garcia com o americano. Vem para os últimos 100 metros de prova, apontando na curva. Agora sim, os últimos 100 metros de prova. Passamos de 40 segundos, o americano vai ficando para trás, não vai aguentando mais o ritmo, vai cansando. De qualquer maneira vai terminar em segundo, e o cubano, Jordan Garcia, termina na primeira posição com 49 segundos e 97 centésimos. Final desse primeiro dia aqui no Estádio Olímpico João Avelange do atletismo, com uma medalha de ouro e 3 medalhas de bronze para o Brasil. Essa foi a última prova de hoje. Daqui a pouquinho o basquete feminino com Estados Unidos e Canadá. Semifinal para você. Já já tem Estados Unidos e Canadá para você. Encerramos o atletismo hoje, nesse segundo dia de competição dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007. E amanhã teremos muito mais para você dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007, com disputa por medalhas. Você que está acompanhando aqui no Sport TV 2 na íntegra o atletismo, e nessa terça-feira teremos final dos 800 metros rasos do feminino, final do salto em distância no masculino com Rogério Bispo e Erivaldo Vieira, final do arremesso de peso no masculino, final dos 100 metros rasos no feminino e também no masculino, e, claro, as últimas 5 provas do decátulo também. E a maioria dessas provas que você falou, Lucas, incluindo o decátulo, com chances de medalha para os atletas brasileiros. Daqui a pouquinho vem aí o basquete feminino em Estados Unidos e Canadá, já já para você. Brasil que hoje no futsal derrotou a Guatemala por 4-1. No futebol feminino 2-0 Brasil contra o México. Bom, então na sequência vem aí Estados Unidos e Canadá, o basquete feminino para você. E a qualquer momento teremos flashes aqui também do Estádio Olímpico João Avelange com a premiação dos atletas brasileiros. Sport TV, o canal campeão. Fazendo bastante pressão no líder, né? Temos um atleta de Cuba em terceiro lugar, um jovem de 18 anos, foi campeão mundial do octátulo e vem crescendo bastante, mas o jamaicano vem liderando, não com muita folga, em relação ao Carlos Chinin, o brasileiro de 22 anos, que está a apenas 9 pontos do jamaicano Maurice Smith. E a prova já, a bateria que vem trazendo o Ivan Scoforo, são 2 baterias, a primeira traz o brasileiro Ivan Scoforo e a segunda traz o Carlos Chinin. Nós vamos acompanhar a partir deste momento, neste começo de programa, né? Nós vamos hoje até às 8 horas da noite, com muitas provas aqui no Engenhão. Neste começo de programa nós teremos provas do decátulo e também do heptátulo, né? O decátulo será concluído hoje, 5 provas ontem, 5 provas hoje. E amanhã, e hoje começa também a prova as 7 provas do heptátulo para as mulheres. Neste primeiro momento, nós vamos ter aí a prova dos 110 metros com barreira. Você já está vendo ali os atletas se preparando exatamente para esta primeira série. São 2 séries, são os atletas decátulo, que você vai acompanhar na prova dos 110 com barreira. Nós já estamos vendo aí os atletas se preparando. Nesta primeira série, Jordan Garcia, que é esse que você está vendo aí, na raia número 2, ele é cubano. Ele terá o Gonçalo Muito bem, estamos com imagens do Estádio Olímpico João Avelange. Já já nós teremos aí o início do atletismo, esse terceiro dia do atletismo, nesta terça-feira de céu encoberto no Rio de Janeiro.
Nós tivemos no domingo a maratona feminina. Ontem nós tivemos já várias provas, com o Brasil conquistando inclusive medalha de ouro. E vamos voltar agora com Milton Leite, que está no Estádio Olímpico João Avelange para o início deste terceiro dia de atletismo nos Jogos Pan-Americanos. Milton. Legal, Giovanni, muito obrigado. Estamos aqui ao vivo. Você vê os atletas que vão participar desta primeira série de 110 metros com barreiras, valendo para o decátulo, para a soma de pontos do decátulo. Você já viu ali o brasileiro Ivan Silva, que é um dos 2 brasileiros participando do decátulo. Ele está aqui, ó, em primeiro plano, ele vai correr na raia número 7, portanto é o mais próximo aqui das imagens, o mais próximo das cadeiras. A raia 1 está lá mais próxima do centro da pista e nós vamos ver esta prova dos 110 com barreiras para os homens no decátulo. Pediu ali para cancelar a largada o Octavius Guilepsi, da Guatemala. O Ivan Silva, que é conhecido por todos nós como Ivan Scalfaro, né? Vem fazendo uma pontuação mediana, vem acumulando pontos relativamente bem. O grande nome dessa bateria é o cubano, o fenômeno de 18 anos, Yordan Garcia, que foi campeão mundial do octátulo e vem em terceiro lugar, tentando fazer pressão, tentando chegar no Carlos Chinin, que é o outro brasileiro, e correrá na outra série. São 10 barreiras, todas as barreiras a 1,06 m do chão. E aí não há punição, né, Lauter, Domingos? Não. Quando o atleta pede para cancelar antes do tiro, não há punição nenhuma. E tem uma situação interessante, nas provas de decátulo e epitátulo, você pode queimar 2 vezes, só na terceira que o atleta que queimar é desclassificado. Diferentemente nas provas de velocidade, né? Vamos para a largada. Você está vendo aqui em primeiro plano o Ivan Scalfaro. Prontos. Agora valeu. Partiram para a prova dos 110 metros com barreiras. O cubano e o jamaicano brigando ali pelas 2 primeiras posições. O cubano Yordan vem para fechar em primeiro lugar. Yordan Garcia com o Maurice Smith da Jamaica cruzando ali em segundo lugar esta série. Moleque travesso, né, André? Bastante, viu? Esse muito forte. Dá trabalho. O Maurice Smith é o grande favorito, esse jamaicano, que está entre os melhores do mundo no decátulo, mas o cubano tem feito bastante pressão, muito jovem. O que mais me impressiona é a idade dele, tem apenas 18 anos. É uma grande promessa aí já para o Campeonato do Mundo, que vai acontecer agora em agosto, no Japão. E a participação do Ivan eu acho que foi tranquila, porque não é a principal prova dele. Acho que está de bom tamanho que ele fez hoje aqui. Ele tinha como tempo de entrada 14,42, ele fez 14,84, ele vem mantendo uma média, ele é bastante linear nas provas dele, nas pontuações. Estamos vendo aí que ele chegou para fechar em 5º lugar, né? Você vai ver ele passar aqui na raia do número 7. Agora, a pontuação, Lauter, não é só pela classificação, ou seja, o primeiro lugar dá tantos pontos, o segundo depende da marca, né? Principalmente pelo tempo. Pelo tempo, né? É comparado aos melhores tempos, né? E a comparação é duríssima, né? Por exemplo, é comparado aos tempos, vamos ver, o Daley Thompson, que foi o melhor decatleta do mundo, então é baseada nas melhores marcas do mundo, né? E a partir daí dá-se um certo número de pontos. Vou dar um exemplo. 14,01 do cubano, que venceu. Ele estaria acumulando algo próximo dos 975 pontos. Opa, 973 pontos aqui. O monitor está me facilitando aqui. Eu não sou tão rápido em contas, não, mas é que o monitor aqui está me facilitando a vida. Agora, André e Lauter, é muito difícil o treinamento desse pessoal, porque quando você é um velocista, né, André? Então a gente sabe que treina muita explosão, você treina a coisa de ganhar velocidade muito rapidamente, manter essa velocidade numa prova tão rápida como os 200 metros. Agora, esses rapazes, eles têm que arremessar, eles têm que lançar, eles têm que saltar, eles têm que correr, eles têm que ter resistência para provas de fundo, enfim. Eu imagino que o treinamento seja muito mais complicado do que quem é especialista numa função. Com certeza, é um treinamento muito mais complexo, onde o decátulo acontece em 10 provas. Eles têm que ter força, elasticidade, resistência e muita garra também, viu? A gente pode até comparar com os heróis aí gregos. E a prova é baseada numa prova muito antiga, datada do século 8 a.C., né?
era uma prova de pentatlo e daí foi crescendo, surgindo agora o decatlo. Vamos repassar quais são as 10 provas. Primeiro dia 100 metros rasos, depois passa para o salto de distância, arremesso de peso, salto em altura e 400 metros rasos. Segundo dia, corda, se espreguiça, se vai para a pista, 110 com barreiras, lançamento do disco, salto com vara, lançamento do dardo. E aí termina simplesmente com 1.500 metros rasos. Só isso. Só. 1.500 só para fechar a conta. Que loucura. Bom, nós já estamos vendo aí os que vão fazer parte da segunda série também. Também valendo para a prova do decatlo. E nesta prova nós teremos o Carlos Chinin, do Brasil. Você está vendo aí a distribuição nas raias. O Chinin vai correr ali na raia número 5. Ele que está em segundo lugar com as provas de ontem, né? As 5 provas, ele é o vice-líder aí do decatlo. E vai correr nessa série também o Leonel Soares, de Cuba, que é o terceiro classificado na prova, somando as 5 provas de ontem. O Leonel Soares, que tem a barreira, os 110 com barreiras, uma prova boa, enxuta, vai brigar com o Chinin pela vitória nessa série. Estão sendo apresentados aí o Gerardo Canali, da Argentina, que vai correr na raia número 2. O Darwin Colón. E claro que os argentinos sempre são recebidos com uma certa vaia, né? A gente tem uma certa rivalidade. Tá aí o atleta de Honduras, o Darwin Colón, que vai fazer a sua prova na raia de número 3. Este ao lado dele é o americano Chris Boyles. O americano corre na raia número 4. Ficaremos agora frente a frente aí com o Carlos Chinin, do Brasil. Aí está ele, vai correr na raia número 5. Nasceu em 5 de março de 85, o Chinin. Tanto garoto ainda, né? 22 anos. E claro que já temos um público chegando e todo mundo vibrando com ele aí. Leonel Soares, de Cuba. É esse que está na perseguição aí do Chinin. Ele é o terceiro colocado. E teremos o Adolfus Jones, de San Quintes e Neves, na raia de número 7. Decatlo que em Santo Domingo foi vencido por um americano, Stephen Moore, que fez 7.809 pontos. O porto-riquenho Luigi Llanos ficou com a prata. E o Nelvis Águila, de Cuba, foi o bronze naquela prova lá em Santo Domingo. E pelo andar da carruagem, essa marca aí, esses pontos são batidos aqui no Rio de Janeiro. Não sei se chega a ser a marca, que é o recorde dos Jogos Pan-Americanos de 8.170 do Chris Huffins, dos Estados Unidos, que foi conseguido em Winnipeg. Mas vai passar dos 8.000. 7.809 foi a marca do Stephen Moore lá em Santo Domingo. E a marca mundial é do Roman Serbal, que é da República Tcheca. É uma marca de 2001, 9.026 pontos. Para sua orientação agora, o brasileiro está na raia número 5, Carlos Chinin, está ali no centro destes 6 aí que vão participar desta segunda série. Também valendo pelo decatlo. Queimada a largada. O cubano está com pressa. Leonel Soares pulou antes do tiro. Queimada a largada. Hoje nós vamos ter ainda aqui as semifinais dos 400 metros rasos para as mulheres, com brasileiras, Maria Almirão, Sheila Ferreira. Vamos ter semifinais dos 100 metros com barreiras para as meninas também, com a Gilvaneide Parrella. A Gilvaneide está fora, ela não vai correr hoje não. E a Fabiana Moraes, Fabiana corre. Tá dentro. Tá dentro. 400 metros também teremos semifinais para os homens, mas sem brasileiros. Final dos 800 metros para as mulheres, com a Josiane Tito. Enfim, temos os 100 metros também hoje, as duas finais, tanto para mulheres como para homens. Na masculina tem o Vicente Lenilson, do Brasil. Eles se ajeitam de novo, vamos para a largada, 110 metros com barreiras, prova masculina do decatlo. Queimou de novo. Não se assustem, o atleta não vai ser desclassificado. Nas regras normais, em provas sem serem provas combinadas, o atleta estaria desqualificado, o atleta americano. Só que por ser uma prova tão complexa, em que se ele estivesse desclassificado, ele estaria desclassificado da prova inteira do decatlo, eles têm mais uma chance. Diferentemente dos 100 metros, dos 100, né, Walter? exatamente, é a regra das provas combinadas. Tanto o heptatlo quanto o decatlo tem essa característica. Queimou aí o Chris Boyles dos Estados Unidos. Agora, se queimar a próxima, aí o próximo que queimar tá fora. Pega a mala e volta para a vila. E aí, não só dessa prova, ele é eliminado de todas as provas, do decatlo.
É um prejuízo gigantesco, hein? Eles se ajeitam de novo. A largada vai ser bem mais conservadora agora, hein? Ninguém vai querer queimar. Prontos. Queimou. Queimou o Gerardo Canali da Argentina. O Gerardo juiz está Canali. demorando bastante. O árbitro de largada está demorando demais. É que a gente chama de dedo lento. Muito lento mesmo. Ele faz o preparo e demora. E o André sabe como é ruim pegar um árbitro assim, né? Com certeza. A gente tem que se concentrar ao máximo, porque se você não estiver concentrado, você sai antes do tiro e está eliminado. Até porque, né, André, em provas tão rápidas quanto as que você costuma participar, o atleta é treinado para reagir muito rapidamente, né? E se demora muito, ele está ali esperando e acaba partindo antes, né? Eu me lembro que nos Jogos Olímpicos de Barcelona, isso aconteceu Vão aceitar muito. uma terceira. Oh. Eles podem queimar 3 agora. Eram 2, agora eles podem queimar 3. Então o Gerardo ainda respira aliviado. A regra mudou, então. Mudou. Mas você ia contar que o pessoal é treinado realmente para reagir muito rapidamente. Se o juiz demora muito, Se atrapalha. demora muito, atrapalha. Com certeza. Vamos de novo. Prontos. Agora todo mundo segurou um pouco mais. Houve uma queda ali do atleta de Saneves e Kit, o brasileiro Sankiti e Neves. Lá vem o Carlos Chinin para ser segundo, o cubano em primeiro. Cruzam muito próximos, mas com o Leonel Soares um pouquinho à frente do Carlos Chinin, cruzando em primeiro lugar nesta série. O atleta de Saneves e Kit cruzou ali, veio cumprir a sua prova, mas logo na primeira barreira ali ele teve problemas. Você vê que a prova foi realmente lenta, né? O cubano fez 14,48, ele tem como melhor marca na temporada 14,43 e muito em função da largada quase que para infantil, para atleta infantil, porque todos estão muito preocupados. Agora, Lauter, eu gostei muito do Carlos Chinin, ele cresceu ali no final, veio bem, está em cima do cubano, garantindo aí sua pontuação. E para ele é importante manter-se bem próximo do cubano ou na frente do cubano para que o cubano não passe. A diferença está em torno de 240, 270 pontos, então ele tem que marcar realmente em cima. Você está revendo aí como eles chegaram realmente muito próximos, o cubano passando pouquinha coisa à frente ali do brasileiro. Estados Unidos, que ao longo da história dos Jogos Pan-Americanos dominam essa prova com 11 medalhas de ouro, 6 de prata, 2 de bronze. O Brasil ocupa o 4º lugar no ranking. O Brasil tem uma medalha de ouro de 91 em Havana, com Pedro da Silva conquistando Pedrão, esta né? Pedro prova. Carlos da Silva. Portanto, cumprida mais uma etapa aí para os homens das 10 tarefas. Agora faltam 4. É a prova do decatlo, que hoje terá a sua conclusão, né, com as últimas 5 provas. Você está revendo aí a prova como o atleta ali da raia de número 7, o Adolfos Jones, de Sankiti Neves, acabou caindo ali, tropeçando, mas se levantou e seguiu em frente. Levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, senão ele estava fora da prova. Bom, vamos com informações agora do tênis de mesa, que está sendo acompanhado pelo Giovanni Martinello. Muito. Eles têm informática, né? Eles somam rapidinho, fazem as contas. A gente já tem a classificação do decatlo depois das 6 provas, já incluindo essa prova dos 100 metros, 110 metros com barreiras, né, Lauter? E aumentou um pouquinho a vantagem do jamaicano em relação ao brasileiro. E diminuiu a vantagem que o brasileiro Carlos Chinin tinha sobre o terceiro colocado, o cubano, que era de mais de 200 pontos. Como o cubano fez 14,01, fez a melhor marca nos 110 com barreira nessa etapa, ele se aproximou um pouco mais do Chinin. Então, Maurice Smith vem com 5.337 pontos, Carlos Chinin com 5.269 e Jordan Garcia 5.